Olá, amigos do grupo Biografias Bambuyenses. Nosso entrevistado de hoje é o Jesus Carvalho Chaves, proprietário e locutor da Rádio Canastra FM. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Lindomar. É um prazer estar aqui com você. Jesus, a gente já tem acompanhado aí a sua evolução aqui na rádio. Antes da gente começar a entrar nesse assunto aí, nós vamos começar pela parte que geralmente as pessoas não gostam. Principalmente mulher não gosta. Mas é uma curiosidade geral. O pessoal quer saber a sua idade, o dia e o mês que você nasceu. Bom, o dia e o mês eu vou ficar devendo, porque isso é uma mania minha, porque eu vou explicar por quê. Eu não gosto de festa, de comemorações, nunca gostei, nunca fiz. Então, eu completei 80 anos recentemente. Fica aí uma dica. Tá bom. Recentemente completou 80 anos. 80 anos, Já com muito tá... prazer. Nasci em 1942. Então já vai, isso aí só já vai matar a curiosidade de Tá bom. muita gente. Jesus, vamos começar lá desde o começo. Como que foi a sua infância? Você foi coroinha, lá na época do Monsenhor Aparecida. Como era esse padre? Você fala aí da sua infância e essa parte aí também, eu gostaria que você detalhasse um pouco como que você conheceu o Monsenhor Aparecida. Bom, Ademar, é o seguinte, Lindomar, corrigindo. É o seguinte, eu nasci lá no bairro do Cerrado, meus pais tiveram 11 filhos, atualmente somos 7 vivos, e tive uma infância como naquela época, infância de moleque lá no Cerrado, eu jogar bola, brincar de pique, lá esconder, e fazia as travessuras, jogar peão, bolinha de gude, e graças a Deus, uma infância que hoje a gente vê que foi uma infância muito feliz. E meus pais sempre trabalharam, nos ensinaram a trabalhar desde de criança, e frequentamos grupo escolar, depois fiz um pouco de ginásio, tentei fazer um curso superior 2 vezes, não consegui. Mas isso aí fica para outra coisa. A questão do Monsenhor, a minha família é uma família católica. E, portanto, a gente tem um padre, que é meu irmão, que é padre. Hoje, por sinal, está chegando hoje em Bambuí, para a comemoração da ordenação do Michel. E tem o Dom Chaves, que é meu primo primeiro, sendo o pai dele, primo, irmão do meu pai. Então, é isso aí, a minha infância, eu desde de 5, 6 anos, já frequentava a igreja e como coroinha do Monsenhor. Eu não lembro do Padre João Veloso, mas fui batizado por ele, mas não lembro do Padre João. Então, a minha infância já foi baseada no antigo Padre Aparecida, Padre José Aparecida, né? Depois Monsenhor. E trabalhei não, participei muito tempo como coroinha, no tempo do Monsenhor Aparecida. Jaz, nesse período que você esteve lá como coroinha, inclusive é assunto da minha entrevista com você, a minha participação no seu programa, o Jornal de Bambuí, é sobre a imagem de Nossa Senhora Menina, que ela desapareceu na época que o pároco era o Monsenhor. Você tem, assim, você lembra dessa imagem? Você estava lá, você deve ter visto essa imagem lá. Você teria, assim, alguma noção do que foi que aconteceu, para onde que foi essa imagem, Jaz? Ô, Lidomar, a primeira referência sobre a falta da imagem lá com a Santana foi através da Dona Ivete Franco. A Dona Ivete, conversando a gente, ela me disse não para mim, para várias pessoas, que sabiam onde estaria a imagem. Aí eu questionei, ela falou que absolutamente que ela não ia dizer onde estava. E ficou por aí.
E depois de muito tempo, houve aí um assunto que o padre Nunes, que veio aqui com os padres lazaristas, teria dado essa imagem para alguém. Mas não é verdade. A verdade mesmo é que o Monsenhor Aparecida doou essa imagem para o para o doutor Emanuel Dias, que o doutor observava e admirava muito aquela imagem de Santana com a Nossa Senhora Menina. E segundo, não sou testemunha, o relato é que o Monsenhor Aparecido doou de livre e espontânea vontade essa imagem para o doutor Emanuel Dias. Mas me lembro, sim, da imagem lá na matriz. Eu frequentava, eu era coroinha, e depois passei a ser até Picassino e ir lá na torre, já um pouco maior, com 10, 12 anos. Então, a gente era normal a gente ver essa imagem lá, com toda aquela estrutura que tinha a matriz antiga. Beleza. Gés, essa aí, não sei se você está acompanhando, já foi feita até uma réplica dessa imagem para poder ser exposta. Foi feita a entronização dela a semana passada e foi uma boa providência, porque agora sim a imagem de Santana vai poder ser exposta nas datas festivas da igreja, né? Porque agora tem uma réplica que acompanha lá a imagem de Santana. Agora a gente vai mudar de assunto. É uma curiosidade minha, eu quero saber o que dá mais dinheiro? Ser barbeiro, serralheiro ou dono de rádio? Olha, na minha vida, eu aprendi a trabalhar, como eu disse, muito cedo. Meu pai tinha padaria, tinha armazém, então a gente ajudava realmente na padaria, tocando cilindro de madeira, de pau, um do lado do outro, né? E forno, a lenha lá, e meu pai comprava carros de lenha da roça, que vinha da roça, e a gente tinha a função, a obrigação de imetrar aquela lenha, colocar nos metros para os carroceiros vir comprar. E meu pai também comprava. O meu pai tinha uma atividade muito grande. Foi um homem trabalhador, ele conseguiu uma boa situação para aquela época. Nós tivemos uma casa muito boa lá no Cerrado. Na época era uma das melhores até da cidade. Então foi tudo trabalhado, foi tudo no braço. O Modesto Aprígio, até um dia eu fiquei muito satisfeito encontrando com ele, as pessoas aí de 50 para cima lembram do Modesto. Ele me disse um dia, Jesus, olha, é uma das pessoas que mais eu vi trabalhar e direito na vida foi seu pai. Então a gente tem um orgulho muito grande. A gente fica até emocionado de falar isso. Bacana. E então, a gente trabalhou toda a vida na padaria, na lida, chegava ovos, a gente tinha que desempalhar aquilo, colocar nas caixas. Meu pai comprava carneiro, galinha. Então, isso tudo aí. Eu me lembro de uma ocasião, eu era pequeno ainda, deve ter sido depois da Segunda Guerra. Meu pai comprando, os meninos iam nas hortas procurar vidro. E ele punha num caixotão lá e com semieste de caminhão quebrando o vidro para caber mais, para levar para Belo Horizonte. Isso é coisa da minha infância. Bom, então, trabalhei, depois já trabalhei de servente de pedreiro, já com 14 anos, logo que eu terminei o grupo escolar, a quinta série, e trabalhei de servente de pedreiro, e depois aprendi a profissão de barbeiro com o garimpeiro, meu cunhado. O garimpeiro até era uma sumidade. O garimpeiro vinha gente de Formiga, de Pains, de várias cidades, para fazer cabelo com o garimpeiro, que era um profissional fora de série. E ele ensinou a profissão, me ensinou, e eu trabalhei muito tempo com ele. Depois que ele fechou o salão, eu abri um salão para mim no Cerrado. E graças a Deus tinha uma freguesia, mas não gostava da profissão. Trabalhava porque era o que eu tinha aprendido. E logo em seguida, tem um fato que eu acho que nem merece, é muito grande, da minha madrinha, Maria do Sebastião Corrêa. Eu falo que ela gostava tanto de mim que ela me ajudou até depois de morte. No dia do velório dela, eu tive a notícia, através do seu Antônio Sade, que era o diretor, o gerente lá da construção da matriz. Da comissão. Então ele reclamando que aqui em Bambuí estava difícil. Para comprar um basculante, uma janela, tinha que ir em Divinópolis ou Formiga,
que aqui em Bambuí estava difícil, que não atingia. Bom, então eu observando aquilo, como eu já disse para você, que eu não gostava da profissão de barbeiro, trabalhava porque não tinha outra. E o Antônio Cifuentes, outro meu padrinho, que era o padrinho de Cristo, Antônio Cifuentes lá, em Cerrado, e ele tinha um maquinário parado lá, que ele tinha adquirido, não sei como, esse maquinário estava lá parado. Conversei com ele prontamente me prontificou esse maquinário. E tinha um profissional aí, desocupado, procurei, um profissional muito bom, que era o Tuniquim, e aí nós começamos. Eu não sabia nada, nada entendia de nada. E a pessoa passava lá, Gilmar, querendo um basculante, por exemplo, de um por um, e eu dava desculpa, não, senhor, estou muito apertado agora, você passa aqui amanhã. Eu ia para casa, riscava aquela peça, aquele basculante, eu sabia quantos metros de cantoreira gastava disso, do cantoreira 50, cada um, a gente recebia das firmas, a tabela, peso, metro, então, baseado naquilo, eu formava o preço. Foi assim que eu comecei. E depois comprei o barracão do Sosaías, pai do Surubim, ali ao lado da EB. Então passei para ali. Graças a Deus, a irmã diretora, acho que era a irmã, como é que chamava? Era uma espanhola. Me esqueci o nome dela. O Dudê era secretário lá no hospital e eu passei a dar assistência ao hospital. Então, a partir dali, ela me deu muito serviço e eu atendia, por exemplo, aquela parte nova do hospital, aquelas grades, aquelas portas, aquelas basculantes, tudo passou nas minhas mãos, entendeu? Então, depois veio o padre Mário Gerlim, também, muito, muito sistemático, gostava, né? E eu atendia ele nas datas previstas, e ele pagava em dinheiro, nem cheque ele não usava. Mandava o Juquinha trazer o dinheiro. Então, graças a Deus, fiz bastante serviço aí. Eu primava pela qualidade. E a sua paixão por rádio? Quando é que começou? Hoje você, além de ser o dono, é também locutor. Você tinha intenção, você tinha vocação para ser locutor? Não. A minha história no rádio, toda a vida gostei de ouvir rádio. Na Rádio Bandeirante tinha um programa, às 8 horas da manhã, chamava O Trabuco. Era o Vicente Leporassi. Era um programa espetacular e eu aprendi a ouvir a Rádio Bandeirantes. E depois, com a minha amizade com o Iperos Gomes, que era o farmacêutico aqui, o Iperos, não sei porquê, ele comprou um rádio e se tornou um rádio amador. E era muito meu amigo. E gostava de me chamar na casa dele, que eu tinha um pouco mais de jogo de cintura para mexer, para falar com o microfone. E daí, eu com o Iperes e ele, Biel, você também tem que fazer. E eu fui a Belo Horizonte, fiz o teste lá, na MIRT não, na TEL não, era por ali, dessas empresas do governo. E fiz o programa, comprei o rádio e passei a conversar, usando o radioamadorismo. E isso me ajudou muito, porque o radioamador, ele faz um círculo de amizade, chama rodada. Tantas horas a gente reúne naquele horário e a gente conversa com 10 pessoas ao mesmo tempo, cada um falando ao seu tempo. Então, falava uma coisa, a gente anotava uma palavra e ali a gente desenvolvia aquela pergunta que a pessoa fez para a gente prestava favor, entendeu? Tem até uma história que depois eu posso contar para você, que aconteceu quando eu era naquela época, que não tinha telefone celular. Um médico aqui de Bom Despacho tinha morrido e o filho dele tinha ido para Foz do Iguaçu. E através do meu rádio eu consegui, através da polícia lá no Paraná, entrei em contato com os colegas do Paraná, avisá-lo, só que não falou que o Padilha tinha morrido, porque ele estava passando mal, que era para ele voltar. E ele voltou, lá de Campo Mourão. De Campo Mourão ele voltou e assistiu ainda o enterro do pai. Então eu comecei através do radioamadorismo. E a rádio me veio através, quando essa rádio chamava Rádio Cidade, que estava sob o domínio do Sérgio Naia. Me convidaram para fazer um programa lá. O Mineirinho tinha um programa, mas viajava muito. Me pediram para substituir o Mineirinho. E comecei assim. Mas depois parece que houve ciúme e tal, acabaram com o programa. E eu fazia voluntário, não ganhava nada.
E então, com isso aí, surgiu a oportunidade, depois da Rádio Cidade, voltar para os antigos donos, Mauro Cardoso, o Gui Torres, doutor Afonso, Pedro de Deus, Zé Orlando, e uma turma aí. E adquiriram a, a Rádio do Ceará. Aí depois o doutor Afonso acabou comprando as partes. Comprando as partes. E então me convidou e com isso aí eu comecei a operar com a Rádio Cidade, que os equipamentos muito antigos, e um concorrente tinha pegado todos os funcionários do doutor Afonso na época, e ele ficou aí de pé e mão quebrada, com uma equipe muito iniciante, muito sem experiência, e ele também ele não tinha entendimento do que era o rádio. E com isso aí eu comecei, não tinha equipamentos, eu vendi um imóvel meu, um lote, e fui dotando a rádio de computador, de equipamentos novos, e então com isso a rádio começou a deslanchar. Foi aí que comecei aqui no AM, Rádio Cidade. Jazz, vamos voltar então agora lá na sua juventude. Eu já vi uma foto sua como jogador do Zíngaro. Você foi jogador de futebol, Jazz? Muito tempo, durante muito tempo. O Zíngaro tem uma história muito bonita, que ele foi criado pelo Tiriri. O Tiriri era filho da Abélia Matos, lá do Cerrado, e o pai dele já havia morrido, e a mãe dele, a dona Amélia, casou com o Camargos. Então, o Juquinha, ele chamava José Vieira, tinha apelido de Juquinha e de Tiriri. Trabalhava no Banco Comércio e Indústria. E o Tiriri toda a vida gostou de futebol, ele jogava também, e ele resolveu criar um time de futebol lá do Cerrado. E escolheu o nome de Zíngaro, porque eu não sei. Escolheu o nome de Zíngaro e formou um time que durante muito tempo foi uma referência aqui na cidade, ganhava todos os campeonatos, onde tinha o Betinho, do Hemosíris, o Geraldo Redondo, Geraldo Campos, Davi do Clarindo, a família de Leandro, Eli, Zebu, Ivar, então, todos eles jogavam no Zinco, muito bom de bola, o Dux do Clarindo. O Dux era um fenômeno, era um goleador, entendeu? Um centroavante. Então, o Zíngaro começou assim. Aí, resolveram fazer um movimento e compraram um pedaço ali do Cerrado, do passo do Juscelino, que tinha uma fazenda logo ali abaixo. Comprou lá o campo. E esse campo deu muita briga, porque depois eles queriam tomar o campo para trás. Isso aí deu muita confusão, mas acabou que permaneceu o campo. E aí foi a turma, né, a gente foi renovando o time. Na época, a gente jogava no campeonato, na EB, tinha um problema sério, sabe? Eu até que não era dos piores, não. O Miguel Tinchan, que foi técnico da EB, um dia o Boitor me chamou para treinar lá no meio da turma, e eu fui bater uma bola com ele lá, só para completar o time, e o Miguel Tinchan me chamou. Oi, você aí. Onde você é? Eu sou de Bambuí. Mas eu nunca devia jogar. Eu falei, não jogo futebol não, porque o Elias, a gente não combina. O Elias era meu cliente lá na rádio, lá na barbearia. Meu freguês. Mas no futebol, ele não permitia que quem jogasse na EB jogasse no outro time. E eu não largava o Cerrado por nada. Eu era lobo mesmo. E então, lá no Cerrado, um time lá naquela época, eu vou lembrar de alguns aqui, o Bolão era o goleiro, né? O Tatá Leandro, lateral direito, o Beré do Branco e eu nas zagas ali no meio de campo. Gessi Leonel, que era um craque, lá do Engazeiro. O Mauro, meu irmão, o Levi, o Zé Maria, Franguinho, essa turma. Depois veio Teca, veio Abrão, veio Taquinho, Bichinho foi um goleador lá do Cerrado. Muitas pessoas passaram por esse time. E tinha um problema sério, sabe, Lindomar? Que quando o time do Cerrado vinha jogar na RB, o negócio era feio. Tá? A rivalidade era grande. A rivalidade muito grande, até o cabo, tinha um cabo aí que, quando eu tinha serrania, ele ficava lá, ele morava lá perto, um dia e falou assim, ó,
você dava o trabalho para nós. Ó, quando o Cerrado vinha jogar aqui embaixo, o comandante requisitava todo mundo. Ele estava de férias, de licença, tinha que ir lá vigiar o time do Cerrado. E nós ficava de olho no que você era um dos mais renitentes que tinha. Ele me contando isso, sabe? E realmente, nós tínhamos aí torcedores como o Ramiro, que era meu tio, o pai do Zagalo, entendeu? Fanático, né? Fanático do Cerrado, Zizico Falava Samuel. palavrão, né? Nós xingava as piores. O juiz era o preferido. O Cleto, né? Nós tínhamos aí torcedores fanáticos. O Zizico Samuel, ele tinha um programa lá na Matriz Antiga, tinha uma corneta lá, um som, e ele fazia a Hora do Ângelus. Né? E depois da Hora do Ângelus, ele ia dar notícia do Zíngaro. E ele criou era ele, uma turma aí de Zé Diniz, outras pessoas aí, gostava, o Joaquim Vieira, pai do Mauro Vieira, tinha um bar lá perto da igreja, da esquina, e então o Zizico Samuel falava assim, Zíngaro, o mais querido. E realmente era um time que realmente fez história aqui em Bambuí. Depois vieram outras gerações e por aí. E hoje parece que está tudo parado, tanto o Zíngaro quanto a EB. Ô, Jéssica, eu te agradeço muito aqui por essa entrevista e a gente vai estar sempre aqui com você, trazendo aqui aquelas informações que você deu abertura para a gente vai estar aqui sempre às sexta-feira. Já deixo aqui o meu convite para na próxima sexta-feira, das 11 ao meio-dia, aqui no programa na Canastra FM 89.1,